Para quem chegou agora, para quem está assistindo a gente não ao vivo, meu nome é Érica, eu vou estar aqui com vocês hoje conversando sobre as mudanças que já aconteceram em termos de legislação de imigração aqui na Austrália nesse começo de ano, que já estamos mais da metade de 2023. Eu sou uma das diretoras e cofundadoras aqui da Bravo e é um prazer ter vocês com a gente hoje. Então, o tópico hoje, a gente dá bastante webinars, como eu disse, eu já vi umas pessoas aí que a gente já conhece, que estão nos nossos webinars, a gente é somos super gratos em ter vocês aqui com a gente, é uma maneira que a gente adora de dar informação, a gente passa esse tempinho com vocês, não só a gente dá, vocês têm, né, a chance de ouvir e ver a gente, mas também é super importante ter esses slides. Migration law is very, very, very complex. Então, não dá para ter conversinhas só no Instagram, que a gente possa ir a fundo e explicar as coisas para vocês direitinho. Então, o webinar é uma ótima opção, uma ótima oportunidade da gente fazer isso com vocês, tá bom? Bom, como eu disse, o nosso chat está aberto para vocês mandarem perguntas para nós, não tem como eu responder ao vivo, como eu disse, é muita gente e a gente tem um tempo mínimo, então a gente salva o chat antes do webinar acabar e a gente tenta entrar em contato com vocês por e-mail, para ver se a gente consegue ou responder a sua pergunta ou te encaminhar para um dos nossos consultores para responder para você. Mas, independente disso, se você está aí com o seu telefone perto da tela, entra em contato com a gente através do QR Code, vocês vão poder preencher um formulário, dar mais informações sobre vocês. Não é um formulário de 50 páginas, eu não preciso saber o que vocês comeram no almoço ontem, é mais só o seu nome, seu telefone, se você está no Brasil, para a gente também poder entrar em contato com você, ou aqui, e uma breve descrição de quais são as suas intenções com a Austrália, para a gente ver como é que a gente pode ajudar você. A gente tem duas frentes de serviço, nós somos inicialmente e principalmente uma empresa de imigração, uma firma de advocacia só focada em leis de imigração aqui na Austrália. Então, o nosso foco é criar planos de visto para vocês que estão aqui continuarem a ficar, se é isso que vocês estão procurando, né? Uma estadia mais longa, ou para quem está fora da Austrália vir morar aqui também. Não só isso, mas a gente também tem uma Study Division que cuida de pessoas que querem ou fazer intercâmbio por si só e voltar para casa, ou que já entenderam que, no caso delas, se elas precisam que elas irão precisar estudar aqui na Austrália para poder fazer parte do programa de imigração para profissionais qualificados. Ou porque a pessoa não tem um nível de inglês suficiente para entrar em um dos vistos nesse programa, ou porque ela não tem uma qualificação em demanda, aqui uma profissão que o governo considera estar em demanda aqui na Austrália, então ela precisa dar uma mudada de carreira, ou porque ela já tem uma profissão que dá para a gente utilizar de alguma maneira ou de outra para algum pedido de visto, e ela precisa só passar um tempo aqui na Austrália, numa certa região, ou dando um upgrade nas coisas. Então, se você consome o nosso conteúdo, que a gente coloca bastante por aí, muitas pessoas já se ligam que vão ter que passar por um período pequeno ou maior, às vezes, de estudo, e a gente pode ajudar com isso também. O mais importante é, as duas frentes trabalham de mãos dadas. Você faz a consulta com o agente de imigração e o agente de imigração dá uma receita médica dizendo onde você precisa estudar aqui na Austrália, que cidade é melhor no seu caso, o que você precisa estudar, por quanto tempo e aonde, né? E aí envia você para a nossa Study Division e a gente pode fazer a matrícula nesse certo curso e cuidar do seu visto de estudante. Mas o atendimento também, muitas vezes, acontece de modo reverso. Muitas pessoas querem fazer intercâmbio, conversam inicialmente com a nossa Study Division e também já começam a conversar com o agente de imigração, fazendo consulta para ter um plano quando chegar aqui, ou para verificar se o plano dá visto, dá samba lá na frente. Então, esse QR Code é a maneira mais eficaz de entrar em contato com a gente hoje. Bom,
Tá aí o meu carão, essa sou eu. Eu vim para a Austrália em 96, então eu passei por tudo que vocês estão passando, se já estão aqui ou vão passar ao vir para cá. E desde que eu cheguei, eu comecei a trabalhar com vistos de estudante, intercâmbio, etc. Em 2005, eu me registrei junto ao Departamento de Imigração como agente, e em 2008 eu cofundei a Bravo Migration. A Bravo Migration vai fazer 15 anos em novembro, estamos super felizes que o nosso adolescente está debutando, e a gente, obviamente, tanto eu quanto meus sócios somos brasileiros, mas temos gente do mundo todo trabalhando com a gente. E temos gente do mundo todo também na nossa clientela, e é uma das maiores recompensas de trabalhar nesse tipo de indústria. A gente lida com gente do mundo inteiro. Nós temos clientes de países que eu nunca achei que eu ia nem ter um contato com alguém de lá, gente da Mongólia, gente da Lituânia. Então, assim, é muito recompensador o que a gente faz nesse sentido. A gente ajuda indivíduos como vocês e a gente ajuda empresas também. A gente tem bastante empresas que são nossos clientes, onde as empresas querem dar um visto para uma pessoa de outro país trabalhar para eles. Então, esses vistos são os famosos sponsorship visas. A gente tem 2 vistos temporários, né, e um permanente. Muita gente também entra em contato com a gente falando: como que eu consigo esse visto? Eu quero ir para a Austrália pegar esse visto. Esse visto só pode ser, né, homologado quando você já tem uma oferta de trabalho. Então, a gente tem clientes que conseguem trabalho estando aí no Brasil, mas a maioria vem primeiro para cá com visto de estudante ou de work and holiday, e aí se coloca no mercado de trabalho e acaba pedindo esse visto. Então, a gente também tem clientes que são as empresas dando vistos para os indivíduos. Mas, como eu disse, temos indivíduos do mundo todo, né? Obviamente, no começo, e ainda temos bastante brasileiros na nossa cartela de clientes, por sermos brasileiros, e temos também mais brasileiros trabalhando na empresa, mas a gente ajuda pessoas do mundo todo. E nossa taxa de aprovação é altíssima, eu não posso garantir que é 100%, porque é contra a lei de imigração garantir que eu vou conseguir o visto para vocês, mas a gente tem muito orgulho da nossa altíssima taxa de aprovação. E essa frase está aqui porque outro dia eu fiz um meeting, uma reunião com o nosso time, e pedi para eles colocarem uma frase de o que eles achavam que mais descrevia nosso time, nossa empresa internamente melhor. E um dos nossos funcionários deu essa frase para a gente. Eu não traduzi porque ela não fala português, mas eu queria que a frase estivesse aqui. Nós nos apoiamos da melhor maneira possível. Isso, para mim, foi, assim, um divisor de águas, e muito bom ouvir também, porque não só a gente quer dar apoio para vocês, mas a gente, primeiramente, nós nos apoiamos internamente, porque se o nosso time não é forte, se o nosso time não está feliz, vocês não vão estar recebendo um bom serviço. Então, para mim, isso foi uma grande vitória ouvir isso de uma funcionária nossa. Além disso, uma das nossas maiores vitórias e momentos de felicidade é quando um cliente deixa uma boa review, como a gente fala aqui no Google, para nós. Convido vocês a irem lá ver as nossas reviews. Obviamente, tem algumas pessoas que não tiveram uma boa experiência, né? A gente não é perfeito, mas a maioria dos nossos clientes estão felizes ao ponto de ir lá e falar da gente. E essas são algumas das minhas favoritas. Essa cliente está agradecendo a Deus e a Bravo pelo visto ter saído. Eu adoro isso, porque é super real, né? As pessoas não iriam inventar isso à toa. E eu gosto desse comentário do Christian, que é francês, se não me engano, bem direto ao ponto, né? Então, a Johanna é latina, já colocou Deus no meio e tal, e a minha jornada. E isso é uma das coisas muito legais de trabalhar com gente do mundo todo, ter clientes do mundo todo, como a gente tem. O Christian já. A Bravo cuida de você, a Bravo toma conta de você, o que também é verdade, e todo dia de manhã a gente acorda para atingir esse objetivo. Take care of our clients, cuidar dos nossos clientes. E o Christian foi direto ao ponto. Então, eu gosto de compartilhar isso, porque é a melhor parte do trabalho. Na verdade, minto, a melhor parte do nosso trabalho é
quando a gente liga para a pessoa e fala que o visto dela foi aprovado. Essa é a melhor hora. Mas vamos ao ponto para o qual vocês vieram aqui, né? A razão pela qual vocês estão aqui assistindo a gente hoje. Esse foi um ano onde aconteceram diversas mudanças, e algumas delas vão afetar o seu plano de migração. A maioria delas vai afetar o seu plano de migração para melhor. É um resultado positivo, tá? E por que está tendo tantas mudanças, né? É importante vocês saberem isso. Primeira razão, ano passado a gente teve eleição, e aqui na Austrália a gente não tem um presidente, a gente tem o primeiro-ministro e o partido dele que está no governo. E nós temos dois grandes partidos, os Liberals e o Labour Party. Então, não adianta comparar com os Estados Unidos ou com o Brasil. Os liberals são um pouco conservadores, apesar de se chamarem liberal, e o Labour Party, que se traduz para Partido dos Trabalhadores, não é tão de esquerda como o Labour Party é em outros países. Então, os dois partidos são mais puxados para o centrão, tá? Mas tem as suas diferenças. Os liberals estavam no poder há 10 anos, eles não... a gente não trocava o primeiro-ministro, né? Mas o partido estava no poder há 10 anos. E agora o Labour Party voltou. E o Labour Party tem ideias diferentes com relação a diversas coisas, e uma das coisas que eles têm, umas ideias bem diferentes, é com relação ao programa de imigração. Outra razão, o governo novo, quando tem essa troca aqui na Austrália, né? Aí no Brasil a gente tem diversos partidos políticos, aqui a gente não tem tantos assim. E os dois principais que ficam nesse jogo, nessa troca de quem está no poder e vira oposição e por aí vai. É natural, e isso acontece toda vez que tem essa troca, ainda mais uma troca depois de tanto tempo, é natural o novo governo olhar para trás para o que o outro governo, o governo anterior, fez e dizer que está tudo errado, foi tudo um lixo, vamos jogar pela janela. Então, o que esse governo fez quando entrou no poder ano passado? Eles encomendaram uma CPI do sistema de migração, que foi chamada de Review of the Migration System in Australia. Eles colocaram algumas pessoas, né, para fazer essa review, eles colocaram um servidor público super sênior que estava no governo há muitos anos e alguns intelectuais de universidades e pessoas que fazem policy, e sentaram e falaram, ok, vamos olhar esse sistema. A conclusão foi que o sistema está quebrado, e que o sistema não está funcionando. Quando eles dizem não está funcionando, não quer dizer não está funcionando nossos padrões aí no Brasil, quando a gente fala que alguma coisa do governo não está funcionando. Ele está funcionando, tanto que as pessoas, né, conseguem aplicar para vistos e pegar vistos, mas ele não está funcionando no sentido de atingir todos os objetivos para o país, né, que é a razão do programa de imigração para profissionais qualificados existir. A gente tem outros programas, a gente tem o programa de família, que é quando né, uma pessoa casa com um australiano ou vem se reunir com a família que está aqui. Então, esses programas não têm objetivos para o governo, eles não existem porque o governo quer ou não quer alguma coisa com relação a famílias, mas eles têm objetivos humanitários. A gente tem também um programa humanitário, a gente recebe refugiados de outros países. Então, tudo isso foi analisado. Com relação ao programa de migração para profissionais qualificados, que interessa a vocês, né? Quem está em outros países e quer migrar para a Austrália, não tem família aqui, não é refugiado, etc., é o único programa que existe. A gente tem um programa para investidor também que não tá atingindo os objetivos. Então, esse inquérito, essa CPI, olhou esses 4 grandes programas e chegou à conclusão que não está funcionando bem. Eles, como resultado da CPI, houve um relatório com mais de 190 páginas, onde houveram 37 recomendações de coisas que o inquérito achou que o governo tem que mudar. Uma das coisas mais importantes para a gente que está aqui hoje assistindo é o governo quer diminuir o número de vistos disponíveis para as pessoas. Então, isso assim, a gente tem mais de 150 vistos, é um monte de vistos. Já tivemos mais, por exemplo, o programa
para estudantes, o visto de estudante, hoje a gente tem uma categoria de visto de estudante, é o visto 500, Student Visa Subclass 500, e a gente tem o visto para o guardião de estudantes menores de idade que vem aqui fazer um intercâmbio e precisam que o pai ou a mãe esteja acompanhando. Chama Student Guardian, número 509. Antes de 2016, a gente tinha 5 tipos de visto de estudante e o Student Guardian. E tudo era de acordo com o curso que a pessoa ia fazer. Em 2016, houve uma review, um inquérito parecido com esse, e resolveram enxugar esse número de vistos. Naquele momento e com aquele visto, essa decisão fez sentido, tá? Para que a gente precisa de 5, 6 vistos de estudante se está todo mundo vindo para cá com o mesmo objetivo, que é estudar? Entendemos que cada, né, estudante tem um tipo de curso diferente, mas as diferenças não são tão grandes assim que precisa ter vistos diferentes. Então, hoje, a gente tem um visto só. Eles estão sugerindo da gente fazer isso com os vistos do programa para profissionais qualificados, que se chama Skilled Migration Program. Hoje a gente tem 3 vistos por pontos, 3 vistos por empregador. Fora isso, a gente tem alguns vistos satélites, um visto para trainees, um visto para graduandos e por aí vai. Eles estão sugerindo que a gente consolide e tenha menos tipos de vistos aí. Eu acho uma boa ideia, se você está pensando o que será que a gente acha, será que isso é bom ou não? É uma boa ideia, mas a gente fica um pouco preocupado, porque toda vez que se propõe simplificar as coisas num sistema tão complexo, às vezes eles acabam fazendo besteira na hora de criar esses tipos de vistos simplificados e acabam complicando ao invés de simplificar. Então, nada aconteceu nesse âmbito ainda, mas houve essa recomendação de enxugar as subclasses de visto. Nos vistos que a gente tem, que são que a gente chama de Points Tested Visa, existe um teste de pontos para funilar o candidato, para a gente achar o candidato que a imigração realmente quer, o governo está sugerindo mudanças nesse teste de pontos. Os vistos por profissão, todos têm listas de profissões. Esse visto X olha para a lista Y, o visto Z olha para a lista A e por aí vai. Eles estão sugerindo cortar essas listas de profissões completamente. O que a gente fica pensando, tá, como que a gente vai, como é que vai funcionar sem as listas? Então, a recomendação é boa, mas na hora que a gente começa a pensar o que seria o substituto, como que isso mudaria, como que isso funcionaria na prática, isso não foi publicado ainda. E nessa hora de simplificar, né, o sistema de vistos, eles iriam criar tipos de vistos diferentes. Então, tudo que eu estou falando aqui foi parte das recomendações, mas ainda não entrou em vigor. Não só não entrou em vigor, como ninguém disse ainda como que seria feito. Então, o governo tem um monte de trabalho à frente deles. Se eles forem querer implementar essas recomendações, vai demorar bastante para isso vir a ser lei. Então, se você está assistindo a gente pensando, putz, vou começar um plano de imigração e aí vai mudar tudo, como é que vai ser? Melhor eu esperar e não fazer nada. Não, decisão errada. Quanto mais você espera para pôr um plano de imigração, um plano de visto em ação, maior a chance de que vai mudar durante o seu período de planejamento, né? Se você precisa vir estudar alguma coisa, se você precisa trabalhar, vir aqui e ser sponsored e trabalhar por 2, 3 anos, se você demora para colocar isso em prática, aí com certeza você vai ser afetado por mudanças. Essas mudanças, não sabemos como vão ser, nem se vão ser, nem quando. Então, mais motivo ainda para você se colocar no caminho logo para diminuir o risco de ser afetado por mudanças. Como na lei de imigração, sempre há o risco de houverem mudanças. Quando a gente cria um plano de visto para vocês, a gente leva isso em consideração e já pensa, ok, se isso aqui mudar, para que lado que eu vou correr? Como que eu vou cuidar dessa pessoa? Como que eu vou mudar a estratégia que eu criei, o plano que eu criei para essa pessoa? Então, a gente já olha para o futuro e já tenta colocar safeguards, como a gente fala em inglês, né? Pontos de segurança e seguros de vida para vocês. Outra coisa que foi dita nesse relatório é que
E tudo que vocês vão ver em termos das mudanças que eu estou mostrando para vocês hoje, o governo que está no poder aceita, entende e valoriza a contribuição que pessoas em vistos temporários fazem para a economia australiana. Não só porque as pessoas vêm, não estou só falando de quem vem de turista, no visto de turista e gasta dinheiro aqui, não, mas também quem vem como estudante, quem vem como Work Holiday Visa, quem vem no visto de sponsor e trabalha nesses vistos temporários. O país não pode girar sem essas pessoas. E a gente viu isso, eu falo isso há anos, né? Mas a gente sentiu isso na carne quando o governo fechou as fronteiras durante a pandemia por quase 2 anos. Sim, até hoje a gente está sentindo problemas. Por exemplo, ontem eu fui numa loja da Nespresso comprar café. Tinha uma pessoa para atender, e onde eu moro é uma região populosa, uma pessoa atendendo no shopping, e a menina não sabia nada de nada. Eu tinha um café novo que eu perguntei, ela não sabia onde estavam as coisas, ela não sabia me explicar o café, e é assim em todo lugar que a gente vai. As pessoas que estão trabalhando acabaram de começar porque é o que tem para contratar. Então, você vai no restaurante, tem pouca gente servindo e ainda estamos, né, tendo problemas com isso. Meu marido trabalha em hotel aqui na Austrália, um hotel enorme, uma cadeia de hotéis americana, e eles estão ainda com problemas para contratar pessoas. E não só trabalhos, subempregos que a gente fala, ou trabalhos para quem está aqui com visto de estudante, etc., mas a gente tem problema para contratação em todos os níveis, tá? Então, esse governo entende que a gente precisa dessas pessoas com visto temporário aqui e está criando flexibilidades para quando a gente recebe um estudante internacional ou recebe um Working Holiday Visa, a gente tem facilidades na legislação para manter essa pessoa aqui, se essa pessoa tem skills, tá? Não adianta vir, eu não falo inglês, não tenho profissão, não tenho experiência, nunca trabalhei, o governo vai me dar facilidades. Vai, mas você não vai conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, quando a pessoa vem estudar, eles estão expandindo o Graduate Visa, que é um visto para quem se formou na Austrália em certos cursos. Eles estão abrindo o leque de cursos que vai poder levar esse visto. Eles estão sugerindo eu fazer isso. Eles estão melhorando as opções de quem está sponsorado e as opções que essas pessoas vão ter de aplicar para um visto permanente depois. Esse governo sempre foi muito a favor de, se você está num visto temporário e está contribuindo para a economia, está trabalhando aqui, você tem que ter uma opção de ficar aqui permanentemente se você quiser. A gente não quer usar você temporariamente e depois te mandar embora. Que era um pouco o foco do governo anterior, tá? Vai ficar mais fácil pegar um visto de estudante, porque hoje a gente tem um critério super chato, não é nem que é chato, mas não faz muito sentido, tá? A gente tem esse critério que chama Genuine Temporary Entrant, e se quem está assistindo a gente já aplicou para algum visto de estudante aqui, vai saber. Você tem que, junto com o seu pedido de visto de estudante, você tem que explicar para o governo por que que você vai vir estudar aqui, por que que você escolheu o seu curso, por que que você escolheu a Austrália, o que é fair enough, mas você tem que provar por A mais B que você tem vínculos de volta no Brasil e coisas para voltar. E quais são os seus planos ao voltar? Ao mesmo tempo que eles fazem vocês passarem por essa chatice, que é ter que comprovar isso, eles têm esse programa para graduandos, que é, se você estudou aqui, tem diversas, vocês vão ver diversas opções para ficar aqui nesse visto depois, e eles estão sugerindo que se coloque esse essa explicação de por que que você não vai ficar, mas tem diversas opções para você que o próprio governo te dá para você ficar. Então, não faz sentido. O que eles estão propondo é que, em vez de ter esse requisito bobo, eles troquem isso para um Genuine Temporary Student Test, que é o quê? Você é realmente um estudante? Você tem realmente intenção de estudar aqui? Faz sentido o que você está falando? Um, ou você está vindo usar o visto de estudante para entrar aqui e você não é um estudante de verdade e vai acabar ficando legal, ou vai acabar parando de estudar no meio, etc, etc. Tá? Então, se isso acontecer, vai ser ótimo. Como eu disse, bastante, se não todas as mudanças, têm um foco em facilitar a estadia do profissional que já está aqui para que fique permanentemente. Então, como eu disse, vem estudante, vai ter mais opções no Graduate Visa,
vai conseguir um sponsor, vai ter mais opções para pegar residência permanente e por aí vai, tá? Ok. A primeira mudança que foi anunciada, então, tudo isso que eu conversei com vocês até agora são recomendações, planos que resultaram desse inquérito, dessa CPI da imigração que o governo atual encomendou. Agora a gente vai entrar no que já mudou, tá? Dia 1º de julho é o primeiro dia do ano fiscal aqui na Austrália. Feliz Ano Novo, Austrália. ah, o ano começa 1º de julho em termos fiscais. Em 1º de julho, normalmente o governo aumenta as taxas de pedido de visto. Então, se você for ver, no passado, o governo geralmente aumenta 5%, 6% todo ano. A maioria dos vistos esse ano, como sempre, subiu 6%. Então, visto de estudante, visto de sponsor, visto para partner, etc. Uma coisa diferente, a razão de eu estar colocando isso aqui para vocês, foi que os vistos short stay, então vistos para quem vem com work and holiday, que agora o Brasil tem uma cota de 500 vistos desses aqui para serem dados por ano, visto de turista, visto para quem vem fazer estágio. Esses vistos são baratos, eles custam de 150 a no máximo $500. Eles não aumentavam fazia tempo, o governo deu uma aumentada grande aqui, então eles estão querendo fazer dinheiro com esses vistos, tá? Criar receita. O interessante é quanto subiu para dar entrada um visto de investidor. Um dos focos do inquérito é terminar com esse visto do jeito que a gente tem ele hoje, e a gente trabalha com esse visto, a gente traz bastante investidores brasileiros para cá, mas o visto é muito difícil de se qualificar. Não basta dizer, eu tenho dinheiro para investir e eu quero ir. Como eu sei que tem nos Estados Unidos, tem uns programas assim, na Europa tem uns programas onde você compra imóvel, já vira cidadão, acho que Portugal tem uma parada assim, que na Austrália não tem isso. O visto de investidor é tão complicado e é tão difícil qualificar para ele, porque não basta ter dinheiro, que a gente não tem tantas pessoas entrando com esse visto. E o governo está falando, pô, peraí, a gente está perdendo esses investidores para outros países. Eu já coloquei uma petição junto ao governo para falar isso, falar, eu tenho diversos brasileiros de alto poder aquisitivo, como a gente chama de high net worth individuals, e os caras não qualificam porque esses requisitos de vocês são muito rígidos, né? Então, o governo está querendo acabar com esse visto e eu espero que colocar um visto melhor e mais simples aí para as pessoas. E um dos indicadores que eles realmente estão pensando em fazer isso foi o aumento que houve na taxa de aplicação, subiu 40%. Ele não era um visto caro de se pedir. Aí você fica pensando, pô, peraí, é mais caro para uma pessoa pedir um visto de partner com um australiano do que dar entrada num visto de investidor. Óbvio, o investidor vai ter que investir, tem um número mínimo, um valor mínimo, ele vai gastar uma grana ah, horrível aí para bater o requisito do visto, mas a taxa do visto em si era mais baixa do que pedir um visto de partner. Aí não faz muito sentido. Então, isso está refletindo que o governo está realmente querendo mudar as coisas, que por isso que eu coloquei essa mudança aí para vocês, tá? Uma outra mudança que foi implementada 1º de julho foi a volta da limitação, da restrição da permissão de trabalho para estudantes. Então, sei que bastante pessoas que estão aqui com a gente hoje e que vão assistir esse webinar no futuro estão pensando em vir para cá como estudantes, ou nós aqui da Bravo vamos ter que dizer para vocês que vocês vão ter que vir como estudante, como parte do seu plano de visto. E então, é super importante vocês entenderem o que está acontecendo com o visto de estudante aqui. O visto de estudante sempre permitiu que a pessoa trabalhasse meio período, tá? Com algumas exceções. Eu estou aqui, como eu disse, desde 96, estou entregando a minha idade aí bastante, mas nunca na história do visto de estudante, e eu fiz parte de bastante parte dessa história, nunca houve uma relaxation, como a gente fala aqui, nunca houve uma isenção, uma retirada dessa limitação de trabalho, até janeiro de 2022. Lembra, a Austrália ficou com as fronteiras fechadas o ano inteiro, praticamente, de 2020. A gente fechou em março de 2020.
dia 20 de março de 2020, nunca vou esquecer esse dia, e só reabriu para estudantes em dezembro de 2021. A gente ficou quase 2 anos fechado aí. Lembra que eu falei, a gente sofreu porque faltou gente para trabalhar numa série de lugares. O governo estava tão desesperado na época que falou: você está aqui, você está de estudante, pode trabalhar quanto você quiser. Nós vamos deixar você trabalhar ilimitadamente. Por um período ali também, eles falaram: se você está querendo vir para cá, a gente vai deixar você pedir seu visto de estudante sem taxa. Então a gente falou: uau, eles estão realmente sofrendo, né? A gente está, essa coisa de estar faltando mão de obra é real. Então, por 1 ano e meio, o governo deixou quem tem visto de estudante trabalhar ilimitadamente. Infelizmente, né, mamata acabou agora, dia 1º de julho de 2023, tá? Então, a gente voltou a ter restrições de trabalho para quem está de estudante. Porém, antes de janeiro de 2022, o estudante só podia trabalhar 40 horas por quinzena. Então, a cada 2 semanas, o estudante só podia ter trabalhado 40 horas. Para dizer, gente, o governo está dizendo, a gente não pode deixar vocês trabalharem enquanto quiser, porque o propósito de vocês virem para cá estudar é estudar. Trabalho é uma coisa que acontece de lambuja, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que está faltando profissional no mercado, a gente sabe que o custo de vida está alto no mundo todo, a gente vai dar mais horas de permissão. Então, ao invés de ser 40 horas por quinzena, agora é 48 horas por quinzena. Então, assim, se você chega aqui e você tem um trabalho fixo, onde você trabalha, sei lá, 6 horas por dia, então você trabalha 4 dias por semana e você tem 6 horas de trabalho por dia. Você talvez já bateu as suas horas nessa quinzena. Quem, porém, trabalha casual, trabalha num hotel, num restaurante, e o chefe fala: essa semana eu só tenho 5 horas de trabalho para você, porque está chovendo, está super calmo aqui, ninguém está vindo no hotel, você só trabalha 5 horas naquela semana. Na semana seguinte, você pode trabalhar 43 horas, porque você não bateu o máximo, que seriam 24 horas por semana, na semana anterior. Você pode jogar aquelas horas para a semana que vem, tá? Então, assim, não é maravilhoso, mas é melhor do que era antes. Maravilhoso foi quando os estudantes podiam trabalhar quando quisessem, tá? Mas a festa, infelizmente, acabou. Em termos de festa, a festa está melhorando para quem vai pedir o Graduate Visa. Então, o que é o Graduate Visa? O Graduate Visa é um visto para quem veio para cá e estudou por pelo menos 2 anos um curso profissionalizante, seja ele um curso técnico ou um curso universitário. Quem vem fazer inglês não tem direito de pedir esse visto. Então, você veio aqui, ficou 3 anos estudando inglês, você não vai poder pedir o Graduate Visa. Graduate Visa é para quem vem estudar, né, como eu falei, um diploma tecnólogo, ou quem vem fazer um trade certificate, como a gente fala, que é uma pessoa, por exemplo, que quer virar chefe de cozinha, vem aqui e faz um Certificate for in Commercial Cookery. Esses cursos podem dar direito a esse visto. E quem vem fazer universidade, então uma pessoa vem fazer faculdade aqui, vou fazer um bacharelado, legal, você vai poder ter chance de pedir esse visto. Ou você veio fazer uma pós, que aqui a gente chama, todas as pós são mestrado, master degree, por pesquisa ou por lato sensu, você vai poder pedir esse visto. Vem fazer um doutorado, pode pedir esse visto. Existem 2 vertentes nesse visto, tá? Quem vem fazer o que a gente chama de vocational education, que é um diploma em tecnólogo ou um trade certificate, a pessoa, assim, o curso tem que ser no mínimo de 2 anos, tá? Sem exceções. A pessoa que vem pedir o visto por essa vertente, que para quem faz curso de tecnólogo, essa pessoa tem que ter uma profissão em alta demanda. Então, como eu disse, você quer virar chefe de cozinha está na lista de alta demanda desde os anos 90, vai continuar lá. E então, fazer um curso técnico para virar chefe, um trade certificate de 2 anos, te dá o direito de pedir esse visto graduate, né? Mas então só se você escolher uma carreira que está em demanda. Se você vem fazer o que a gente chama de higher education,
não importa o que você estudou. Se você veio fazer um bacharelado, um mestrado, um PhD, você pode pedir o visto graduate, contanto que o curso seja de 2 anos, através do que se chama Post-Study Work Rights. Então, o governo não está interessado, se você veio fazer um bacharelado em tricô e crochê, você vai poder pedir esse visto, porque a gente está querendo segurar quem tem educação superior, né, instrução superior aqui, ou quem estudou num nível técnico, mas estudou alguma coisa que está em alta demanda. Então, quem estuda no nível técnico entra nesse visto pelo que se chama Graduate Work Stream, e o visto é válido por 2 anos. Quem faz faculdade, bacharelado, mestrado, etc., o visto varia de duração de acordo com o que foi estudado. Então, quem faz bacharelado ganha 2 anos também do Graduate Visa 485. Quem faz um mestrado, um MBA, um mestrado em marketing, um mestrado em IT, ganha 3 anos. Quem faz qualquer doutorado ganha 4 anos. O que o governo liberou agora é se uma lista de 3.000 cursos em áreas que eles consideram super em demanda, que são área da saúde, educação, engenharia e TI. Se você escolhe fazer um curso numa dessas áreas, em certas universidades ou colleges, além do que eles já dão normalmente no visto Graduate 485, você vai ganhar mais 2 anos. Então, se você faz um bacharelado em TI na universidade X, que está nessa lista, você vai pegar 2 anos, que é o que você pegaria normalmente, mais 2. Você vai poder ficar 4 anos nesse visto. Esse visto dá permissão de trabalho ilimitada. Se você fez um mestrado, você vai ganhar 5 anos no total, e por aí vai. Então, isso é awesome, maravilhoso. Se você resolve fazer numa área regional, que é fora de Sydney, fora de Brisbane ou fora de Melbourne, então, o país inteiro, para fins de visto, é área regional. Você ganha mais 2 anos. Então, se você vem fazer um MBA, não, MBA não está na lista, vai um Master em TI numa universidade na Gold Coast, você pode ficar com visto graduate por até 7 anos. Loucura, tá? Muito bom isso. O importante que eu quero que vocês saibam, antes de eu mostrar, eu tirei um screenshot de alguns vistos, né? A maioria da lista vai estar lá, para você estudar medicina, oncologia, psicologia, não, psiquiatria, etc, etc. Para você ser professor, engenheiro. Mas tem alguns cursos de TI que não são. Você vai falar, pô, mas isso vai custar o olho da cara. Esses cursos de TI não são tão caros e não são universidades tão caras necessariamente. Tem algumas colleges até ali nessa lista que são, eu fiquei surpresa de ver. Mas o importante é, esse visto é uma pedra, não vou falar pedra porque em português pedra é obstáculo, mas ele é um trampolim para você chegar em outro lugar. Ele não é o lugar onde você quer chegar. Por quê? Por mais que você pegue um visto de 7 anos, ele vai ter uma data para acabar, ele não é permanente. Aí você não fez nada com esse visto, ficou trabalhando sem rumo, mas dá 7 anos, você vai ligar para a gente para fazer uma consulta, eu vou falar, você não fez nada, não tem nada para aplicar, você vai ter que ir embora. Segundo problema, esse visto, por não ser permanente, não te dá benefícios. Você não vai ter direito ao Medicare, que é o SUS daqui. Se você tem filhos, seus filhos não vão poder estudar de graça na escola pública. Você não vai poder fazer um financiamento para comprar uma casa, um carro. Então, ele é ótimo se a gente usar esse visto estrategicamente. Eu não gosto de deixar meus clientes nesse visto por mais de 2 anos. Em 2 anos, você já tem que ter feito alguma coisa de colocar no próximo visto que de preferência vai ser um visto permanente. Eu tenho um cliente que estudou na Universidade de Newcastle, ele fez um doutorado em ciências do nem sei explicar o que ele fazia, tá? Então, quando ele terminou, nós pegamos um graduate visa para ele por 4 anos. Na época não tinha essa coisa de anos extras, etc. Aí ele falou, legal, então agora, né, tenho 4 anos, vou relaxar. Eu fiz, não, não, não. Você não vai relaxar, não. Eu quero usar esse visto para você continuar trabalhando aí na universidade, ele fazia pesquisa, mas a gente também tem que procurar outras coisas para você achar um visto permanente por empregador, ou nós vamos ficar ligados nos programas estaduais aí para você pegar um visto por pontos. No fim, justo na época que ele estava com esse visto, ele já estava com visto há uns 6 meses, o governo criou o Global Talent Visa, que hoje ele está bem enxuto e realmente não é para qualquer um. Mas na época que foi criado, logo depois rolou a pandemia e o governo começou a abrir esse visto. E o meu cliente se encaixava perfeitamente nisso. Eu liguei para ele e falei assim: olha só,
eu sei que você está aí curtindo o seu Graduate Visa, faz só 6 meses que você tem, mas essa aqui é a tua oportunidade de pegar um visto permanente. Expliquei como é que funcionava, eu falei, vamos embora? Ele falou, vamos. E depois de 6 meses, ele estava com visto permanente na mão. Ele é uma das pessoas que deixou uma review para nós, se vocês quiserem ler lá no Google. E, tipo, eu fiquei super feliz que ele aceitou, porque, de novo, eu não quero ver o cliente se acomodando. Ah, eu tenho 7 anos de permissão de estadia, de trabalho full-time, eu volto, vou pensar nisso. Não, a gente tem que tentar te colocar algum visto melhor assim que possível. Ele casou com uma australiana, ele ah, conseguiu pegar Medicare, eles compraram uma casa, ele não ia conseguir fazer a mim. Casar, ele ia casar. Não tem por que não casar do visto. Mas tudo isso levou ele a melhores coisas, porque ele aí sim eu deixei ele relaxar. Tá? Então, isso é ótimo, não me entenda mal, nós estamos super felizes que isso está acontecendo, mas eu não quero que você ache que o Graduate Visa é o objetivo, ele é uma ferramenta para você. Então, como eu falei, né, tem lá bacharelado em ciências, em físio, astronomical, blá, mas também tem coisas básicas. Olha esse curso aqui, Bachelor of Business Information Systems. É um curso de administração com TI, na Torrance University, que não é cara, é uma faculdade super popular com estudantes de fora. Tem umas outras, Kent Institute, é uma college aqui em Sydney, Bachelor in Computer Science, Bachelor of Networking, esse Melbourne Institute não é universidade. Então, só para dar uma ideia para vocês que é uma coisa possível de escolher um desses 3.000 cursos, tá? Outro sinal que esse governo está abrindo as coisas é que, hoje em dia, quem pega o visto de sponsor, se tem uma carreira em alta demanda na lista certa, essa pessoa, depois de 3 anos trabalhando com o mesmo empregador, tem a chance de pedir um visto permanente que chama 186 Employer Nomination Permanent Visa. Quem tem carreiras na lista short term, que não estão tão em demanda, essas pessoas não podem pedir esse visto. E isso foi uma decisão que o governo anterior tomou em 2018, que foi um baque para todos aqui na Austrália, não só para as pessoas que queriam esse visto, empresas como a nossa, que trabalham com esse visto, mas para empregadores. Que muita gente parou e falou na época: pô, para que eu vou ficar aqui trabalhando se eu não vou poder pegar a residência no fim? Famílias, né? A pessoa ainda era solteira, estava namorando com alguém, a pessoa falava: não, eu vou ficar, de repente esse namoro vira casamento e eu acabo ficando aqui por um visto de partner. Foi um baque terrível. E ninguém entendeu o porquê disso, né? E costumava ser possível para todos, todo mundo que tinha sponsor, independente da profissão, trabalhava para o mesmo empregador por 2 anos e a gente pegava esse visto permanente para eles. Então, a pessoa fazia consulta com a gente aí no Brasil, falava, pô, você é de marketing, a sua carreira não está em demanda? Eu falava, no worries, você tem experiência, vem para cá, melhora o seu inglês, você vai acabar se colocando no mercado de trabalho, você vai pegar um visto de sponsor e eu vou acabar te pondo num visto permanente. Um, a gente tinha cliente que era massagista e pegava esse visto, conseguia se colocar no trabalho, depois pegava o permanente. Em 2018 fez assim, ó, uf. Então, quem que está nessa lista MLT-SSL? Médico, engenheiro, contador, chefe de cozinha, profissional de TI, psicólogo, arquiteto, mas não é todo mundo. Então, nossos clientes que trabalham com administração, marketing, eventos, hotelaria, não, podem ser sponsorados, massagistas, podem ser sponsorados, mas a gente tinha que criar uma estratégia muito longa para eles, que era, vai arrumar um sponsor, aí quando você conseguir, vai para uma área regional, consegue um sponsor numa área regional, fica lá por 3 anos, e aí sim vai ter um visto permanente para você. O governo atual anunciou em maio que até o fim de 2023 isso vai embora e vai voltar a ser como era antes. Como eu expliquei no começo do webinar, esse governo não quer que as pessoas venham para cá, trabalhem temporariamente e a gente descarte as pessoas depois. Esse governo fala: se a gente te convidou para trabalhar aqui, você está contribuindo para a economia, você tem que ter pelo menos um caminho, né? Você vai ter que bater vários requisitos. Você vai ter que estar com inglês bom, vai ter que estar trabalhando, não é um visto olelê, todo mundo pega. Mas você tem que ter uma opção, tem que existir um tipo de visto que dá opção a todo mundo que está trabalhando aqui, independente da carreira, de chegar num visto permanente. E isso muda
a sua estratégia, o seu plano de visto, porque mesmo se você tem uma carreira que não está em demanda, você pode conseguir um visto permanente por esse caminho. Mas, de novo, você pode ser o melhor profissional de eventos do mundo, que é uma carreira. Você vem para cá no visto de estudante, você não fala inglês direito, você não vai conseguir um trabalho bom na sua carreira que te leve a esse visto. Vão ter coisas que você não precisa falar tanto inglês, mas mesmo que você consiga, na hora de pedir o visto permanente, vai ter que fazer o exame IELTS e vai ter que tirar uma nota boa. Tirar 6 não é tão fácil. Precisa fazer o exame IELTS também na hora de pedir o visto de sponsor, tá? Então, assim, onde eu estou querendo chegar? Não vamos pular estágio. Se você tem o plano de vir para cá e você não fala inglês, você vai ter que aceitar a realidade de que você vai ter que vir como estudante e fazer um período de inglês aqui, sim, tá? Ah, mas não posso ficar no Brasil, estudar inglês no Brasil? Pode, mas você vai levar 3 anos para chegar num ponto aonde você esteja com inglês que você vai atingir em 6 meses aqui, no máximo. Então, se você quer acelerar a, a tua jornada, o teu plano, né? A gente recomenda que você venha estudar aqui. Muita gente também fala, eu vou tentar conseguir um visto, uma oferta de trabalho, uma oferta de sponsor, estando aqui no Brasil, porque eu já tenho inglês avançado. Ótimo. É possível? Tudo é possível. É comum? Não. A gente tem uma parceria com uma empresa de recrutamento de brasileiros para brasileiros fisioterapeutas, e eles estão começando um trabalho de colocar pessoas daí do Brasil já em cargos aqui. Mas precisa ter inglês, senão não vai conseguir o visto. Então, muitas vezes a pessoa, né, trabalho com marketing, trabalho com eventos, não é tão comum nessas indústrias alguém te trazer de fora. É mais fácil você vir para cá como estudante e, estando aqui, começar essa jornada aqui. Agora, se você já tem uma carreira em demanda aí no Brasil, já fala inglês super avançado, você tem chance de conseguir um visto sem empregador, dentro do visto por pontos, né? E pular todas essas etapas. O problema de fazer isso é, de novo, o governo anterior tinha decimado os convites que são necessários para pedir esses vistos. A gente estava tendo, assim, 6 mil convites por ano para todas as profissões, para pessoas do mundo inteiro. Tipo, não é suficiente para todo mundo que está lá na fila. O Labour Government, que entrou no poder em maio do ano passado, já convidou mais de 60 mil pessoas desde maio do ano passado. Então, isso voltou a ser uma estratégia viável. Então, se você tem inglês avançado e tem uma carreira em demanda, faz um contato com a gente, usa o QR Code que está aqui para marcar uma consulta, para a gente ver se você bate todos os requisitos. Se você bater, é óbvio que a gente não vai querer que você venha de estudante, a gente já vai querer trabalhar com você para você vir num visto permanente. Agora, se o seu inglês não está no nível que o visto pede, tá? E se o seu inglês não está, ou se tem alguma coisa errada com seu perfil, a gente vai falar para você continuar trabalhando, continuar estudando. Às vezes eu posso falar, você precisa trabalhar mais um ano, pode ser no Brasil, mas na maioria das vezes o problema é a falta do inglês avançado. E aí a gente fala, a pessoa fala, eu vou ficar aqui estudando, eu falo, tá, mas vai levar 2 anos para você conseguir chegar onde eu preciso, porque você não está imerso no inglês aí. Então, a gente, nesses casos, recomenda que você venha estudar. Muitas pessoas que não têm carreira em demanda, a gente também recomenda vir estudar, por quê? Porque aí você vai estar aqui, você vai acabar arrumando um trabalho na sua área, e com essa nova lei que vai entrar em dezembro, você vai acabar pegando um visto permanente pelo empregador, tá? Esse 186 é maravilhoso e a gente faz muitos processos com ele. Uma coisa não tão boa, não sei o que aconteceu aqui com esse slide, não devia dizer 56 mil, mas 70. Uma coisa não muito boa para os empregadores é que, para sponsorar alguém, o salário subiu de 53.900 para 70 mil, tá? Isso está completamente errado. Não sei o que aconteceu aqui, não sei de onde saiu esse número. E esse salário de 53.900 o ano ficou nesse 10 anos. 10 anos com esse salário. O governo anterior não aumentava, porque, de novo, o governo anterior era muito mais pró-indústria, pró-business do que pró-trabalhador. Esse governo Labour é mais pró-trabalhador, então, a primeira coisa que eles fizeram foi anunciar que esse salário estava subindo. Então, agora é 70 mil. Então,
os empregadores estão tendo que pagar mais para as pessoas serem sponsoradas, mas está faltando tanta mão de obra que o pessoal está reclamando, óbvio, mas está tendo que continuar sponsorando as pessoas. Bom é que se você pegar um visto de sponsor aqui, independente da sua carreira, você já sabe, você não vai ganhar menos do que 70 mil por ano, porque você não pode. Se o teu empregador quiser te pagar menos, eu vou dizer, sorry, mas seu visto não é possível, não tem visto. Tá? Então, isso é ruim, mas é bom, se faz sentido. Uma outra mudança importante que houve com o visto de sponsor é que agora a profissão de cuidador de idoso foi incluída nesse visto. A gente tem uma falta gigante de pessoas que querem fazer esse serviço aqui. A Austrália, sendo um país desenvolvido, tem certas coisas que o australiano não quer fazer mais porque não precisa, né? Porque as pessoas escolhem o que elas querem fazer de trabalho. Então, trabalhar de garçom, garçonete, numa cozinha, trabalhar cuidando de crianças em creche, trabalhar em casas de repouso e centros para pessoas com deficiência. O australiano acaba escolhendo fazer outras coisas, então falta muita gente nessas áreas. Então, o programa de sponsorship, você não pode ser patrocinado num visto 482 para ser babá, para ser entregador do Uber, para ser garçonete, para ser faxineiro, porque eles não consideram essas profissões qualificadas o suficiente para a gente, né, poder dar um visto para essas profissões. Inclusive cuidadores de criança em escola, tá? Que é uma polêmica muito grande aqui. Já se pedem para incluir esse profissional no programa de sponsorship há muitos anos e ninguém faz. O governo anterior não fez. Esse governo, assim que entrou no poder, aprovou para cuidador de idosos poderem pegar o visto de sponsor. Uma coisa muito importante, não é qualquer empregador que vai poder dar esse visto. O empregador vai ter que passar por um crivo especial, né? Então, se eu tenho um restaurante e eu quero colocar um chefe de cozinha no visto 482, eu vou lá e faço um processo X como empregador, junto com o funcionário, com uma empresa como a nossa, para pegar esse visto para o meu funcionário. Quem for dono de empresa que oferece serviços para idosos e quiser dar esse visto para o cuidador de idoso, essa pessoa vai ter que passar, além daquilo tudo que todo mundo já passa, todas as empresas passam, vai ter que passar por um outro crivo, tá? Então, não são qualquer empresas que vão dar isso. Então, quando vocês vierem para cá, se vocês estiverem querendo pegar o visto de sponsor através dessa carreira, vai ter que achar uma empresa que seja aprovada. Então, como isso é muito novo, não tem muitas empresas aprovadas ainda, mas elas vão aumentar. Por que eu coloquei isso aqui, tá? Porque muita gente vai falar: ah, não, eu não faria esse trabalho. Porém, esse trabalho vai ser mais fácil de achar, porque você não precisa tanto de ter inglês. O inglês, o mínimo é bem menor. E assim, eu estou usando o IELTS aqui, tá? Porque eu não posso ficar falando de a nota necessária para todos os exames. A imigração aceita 5 exames para vistos. Então, a gente está usando o IELTS como base. Muito menor do que pedir o visto em outras categorias. O salário também pode ser menor, porque essa profissão não atrai um salário de 70 mil, anyway. E os skills necessários também se pede muito menos. Então, se você vem para cá e quer achar um sponsor na área de marketing, na área de eventos, na área de TI, se você é engenheiro, seja lá o que for, você precisa ter a qualificação a mínima necessária para trabalhar naquela área e pelo menos 2 anos de experiência relevante. Se você não tem a qualificação, em alguns casos, dá para substituir com mais experiência de trabalho. Então, varia de profissão para profissão. Por isso que é importante fazer uma consulta para ver onde que você se encaixaria. Esse cargo só vai exigir 1 ano de experiência. Se você trabalhou na Austrália, se você trabalhou aí no Brasil, você já é dessa área, o caminho é muito mais difícil. Eu nem vou entrar em detalhes. E se você não tem experiência nenhuma, nunca trabalhou nessa área, mas você vem para a Austrália e faz um certificado nessa área, que dura no máximo 1 ano, tem escolas que oferecem até 6 meses, você já está apto a sair do visto de estudante e pegar o visto de sponsor. E depois de 2 anos trabalhando nessa área, a empresa vai poder dar o visto permanente para você. Então, assim, isso é muito importante e muito bom. Por quê? Porque, atinge o objetivo do país, que é aumentar o número de trabalhadores num setor onde falta mão de obra
demais, e é um setor onde nós precisamos cuidar dos nossos velhinhos, obviamente. E aqui não existe a cultura como a gente tem no Brasil, de o vô, a avó irem morar com a família. Minha avó morou com a gente até o dia em que ela nos deixou, e nós cuidamos dela. Então, isso não rola muito aqui. Todo mundo vai meio que para os aged care centers. Então, porque as famílias são diferentes, culturas diferentes. Falta profissional demasiada aqui. Então, essa mudança vai ajudar a ter mais gente cuidando dos nossos idosos, mas ao mesmo tempo ajuda pessoas também que querem migrar e não têm uma carreira ainda, ou não têm uma carreira em demanda e estão querendo um fast track. Então, isso é uma mudança super importante, tá? Ok, eu já passei quase uma hora falando com vocês, tá? Eu vou colocar o nosso QR Code de novo aqui para você entrar em contato através do nosso formulário. Para quem chegou depois do começo, esse formulário é super simples, vai levar 3 minutos para você preencher. A gente vai pedir seu nome, seu e-mail, seu telefone e uma breve descrição do que você está querendo, tá? E a gente vai entrar em contato com você. Eu sei que a gente disse que não ia dar tempo de responder perguntas, mas eu estou. Hoje é sexta-feira aqui na Austrália, e eu vou fazer uma exceção. É, tá bom, tem um pouquinho de tempo, eu vou então responder algumas perguntas, tá? Porque geralmente o que a gente faz nesses webinars é tirar as perguntas e responder depois. Eu tenho uma pergunta aqui da Audrey. Oi, Audrey. Houve alguma mudança na lei de imigração para quem tem mais de 45 anos? Porque antes o limite para poder pedir a residência era 45. Isso mudou? Estou no Brasil e acabei de fazer 45. Na verdade, o limite de idade para pedir residência não era 45, é 45 ainda, tá? Não houve mudança, infelizmente. Costumava ser 50 até 2018, quando o governo anterior veio com todas essas mudanças cataclísmicas, né, não é todo mundo que consegue pegar a residência por empregador, dependendo da cargo, e uma mudança que eles fizeram também foi abaixar a idade máxima para 45 anos. O que a gente diz para quem tem mais de 45 anos? Você pode pedir um visto de estudante com mais de 45 anos, você pode ser sponsor no visto temporário com mais de 45 anos, mas pedir um visto permanente por pontos, ou um visto permanente pelo empregador, não dá, tá? Então, os vistos de família, e assim, eu não estou sugerindo que você venha para cá para conhecer um marido e pegar um visto, mas esse visto também não tem idade. Então, tem poucas opções para quem tem mais de 45 anos. Há rumores que esse governo também quer aumentar essa idade, mas infelizmente não aumentou, tá? Então, assim, se você quer vir passar um tempo e estudar, você pode. Se você quiser vir passar um tempo e trabalhar no visto de sponsor, você pode, mas não dá para pedir um visto permanente. Até o Graduate Visa, né? Se você vem estudar depois que é o Graduate Visa, você pode pedir o Graduate Visa, ele é para pessoas de até 50 anos, mas o PR, infelizmente, não. Uma outra pergunta aqui da Mia. Boa noite, bom dia, boa noite. Existe a possibilidade de fazer a solicitação para ir para a Austrália apenas em julho de 2024? Se você está falando do visto de estudante, você está muito antes, tá? A gente geralmente diz que você tem que pedir seu visto de estudante uns 6 meses no máximo antes de quando você quer vir. Então, o que você pode fazer é já começar uma consultoria com a gente, decidir o curso, decidir onde você vai estudar, decidir o seu plano de visto, se você está querendo ficar aqui depois de estudar, mas pedir o visto de estudante mesmo só mais para frente, muito antes, tá? Laura está falando, ótimo webinar, obrigada. No caso da transição do visto de estudante para um sponsor, eu posso receber um Bridging Visa e trabalhar full-time caso o processamento do sponsor ainda se estenda? Sim, se você terminou o seu curso, curso, você tinha um visto de estudante, você tinha um curso, você terminou o seu curso, você não largou esse curso, e aí você ainda tem um tempinho no fim do seu visto de estudante, que é o normal. Aí o seu visto de estudante acaba e a gente já pediu um sponsor para você, esse Bridging Visa que vai subir, ele vai vir com as mesmas restrições do visto de estudante, que é você só pode trabalhar 48 horas por quinzena, a não ser que seu curso não esteja mais em sessão. Então, se o seu curso acabou, você vai poder trabalhar full time enquanto você está esperando o sponsor sair.
Nível de inglês para o dependente, que seria incluído no 186, sim. Se você tem marido ou filhos de mais de 18 anos, eles também têm que fazer uma prova de inglês para o 186, tá? Mas eles só precisam ter inglês básico, que é nota 4,5 na média do IELTS. Pode ser o PTE? Pode. Carolina, gostaria de saber se é muito difícil encontrar algum trabalho com nível básico de inglês. Por exemplo, esse curso, esse trabalho de cuidador de idosos não exige muito inglês. Você não vai estar se comunicando tanto com o idoso, você vai estar mais dando carinho e cuidado, né? Trabalhar de cleaner, trabalhar como garçom, garçonete, trabalhar na preparação de alimentos para um restaurante, não é difícil. Porém, esses trabalhos, com exceção do cuidador de idosos, não vai te levar a um visto melhor. Ele é um band-aid por um tempo, por um pouco tempo. Eu sei que tem gente aí, blogueiros, mentores, dizendo vá para a Austrália sem inglês que dá tudo certo. E não é bem assim. Se você vem, você tem que estar. Se você não tem inglês, você tem inglês básico, pelo que você está falando. Você vai ter que vir estudar inglês. Esses trabalhos são para você ter enquanto você está melhorando seu inglês. Depois, qualquer outro visto que você vai querer ter, qualquer outro trabalho que você vai querer ter, você vai ter que melhorar esse inglês. Não tem escapatória, tá? Humberto está perguntando, trabalho com suporte telecom, como está aí na Austrália? Eu não tenho informação sobre empregos e mercado de trabalho, sorry. Isso aí, para eu saber de todos os tipos de carreiras, eu sei que a nossa taxa de desemprego está baixa, e essa taxa inclui gente que é daqui e gente que está com visto temporário, tá? Em todos os setores. Ter pós-graduação favorece a obtenção de residência? Posso ser sincera com você? Não. Se você, o que a gente vai olhar, o que o governo vai olhar, é o seu bacharelado. Ter pós-graduação aí no Brasil não vai fazer muita diferença. Agora, se você vem fazer uma pós aqui, você vai poder pedir o Graduate Visa e você pode adicionar mais pontos no seu teste de pontos, se você for seguir com um visto permanente por pontos, ou ter pós-graduação vai te ajudar a arrumar trabalhos melhores que também vão te dar chances de visto melhor. Então, sim, mas sim na vida real, mas na parte de visto em si, não. Tempo de experiência para aplicar para o visto de sponsor precisa ser no regime full-time ou como casual serve? Essa pergunta do Adriano, você está aqui já, né? Porque para você saber o que é casual, você já está aqui. Existe uma diferença, tá? O oposto de full-time não é casual. O oposto de full-time é part-time. Aqui na Austrália, você pode ser empregado num regime permanent ou casual. Permanent é o cara que é funcionário. Ele trabalha, ele faça chuva ou faça sol, ele está ganhando salário, ele tem direito a férias, a dias de licença por doença, etc. O casual é aquela coisa que eu descrevi no começo. O cara trabalha num bar e o chefe fala, essa semana tá quiet aqui, não vem. E aí você não tem garantia de que você vai ter as horas de trabalho e nem aquele pagamento. Você pode trabalhar permanently, part-time, ou permanently, full-time. Você pode ser um casual full-time e um casual part-time. Então, assim, o que o visto de sponsor pede? 2 anos full-time. Não pode ser casual, tem que ser permanent. A não ser que você tenha um trabalho casual que eu consiga dizer que, apesar de ser casual, você está lá, faça chuva, faça sol. Que tem alguns empregadores aqui que abusam desse sistema. Mas se o seu trabalho, o importante aqui é saber, se você trabalha part-time, que é menos de 38 horas por semana, o tempo que você trabalhou vai ser contado pela metade. Então, se você fala para mim, eu trabalho part-time aqui na Austrália, na minha área, em vez de 2 anos, você vai ter que mostrar 4. Tá bom? Lucas, o visto de Working Holiday pode ser um bom trampolim? Ok. Sim, se você puder ter um visto de Working Holiday. Se você tem dupla cidadania, se você tem um passaporte italiano, inglês, francês, espanhol, sim. E se você tem menos de 30 ou 35 anos, dependendo da nacionalidade, se você pode pedir o Working Holiday Visa 417, peça amanhã e venha para cá amanhã, que ele é um dos melhores trampolins. Só que ele não é para todos, é só para quem tem certas nacionalidades e uma certa idade. E por que eu estou falando pegue e venha para cá? Porque esse visto não tem limite, não tem uma cota máxima, tá? Todo mundo
da Inglaterra pode resolver vir para cá nesse visto e vir todo mundo ao mesmo tempo, não tem limite. O brasileiro não pode pedir o Working Holiday Visa 417, ele só pode pedir o Work and Holiday Visa 462. E esse visto tem uma cota de 500 pessoas. E a gente recebe e-mails e mensagens de todo mundo falando: eu estou indo para a Austrália com Work and Holiday Visa. Eu falo: legal, você já conseguiu o visto? Não. Eu falo: você tem que ter um plano B, porque só tem 500 vagas. E essas vagas são dadas todas ao mesmo tempo no dia 1º de julho, é tipo uma loteria, é uma loucura, tá? Então não conte com esse visto, mas se você conseguir, também vem amanhã, tá? Se você tem outra cidadania, vem amanhã. Ok, o pessoal está me dizendo, thank you por estarem aqui hoje. É muito complicada a jornada de quem quer mudar completamente de profissão ao chegarem na Austrália? Não, não é complicado. Ela pode ser uma jornada um pouquinho mais longa, e vai ser mais longa do que uma pessoa que já tem uma profissão em demanda. Eu estava falando, um engenheiro com inglês avançado, potencialmente eu posso pegar um visto permanente para essa pessoa e ela está aqui em um ano com visto permanente. Se você vai vir mudar de profissão, o tempo que vai levar para eu fazer tudo isso vai depender, um, do seu inglês e dois, de que profissão a gente vai estar mudando, né? Então, ela demora mais, mas complicado não é. A Audrey está falando, eu tenho cidadania italiana com 45 anos. Não, o Working Holiday Visa é só para quem tem no máximo 30 ou 35, Audrey, sorry. A sua idade não está te ajudando, e eu estou com você, tá? Eu sei como é que é. Gente, eu acho que eu cobri todas as perguntas, tem algumas outras falando aqui de validade de diploma, eu não posso entrar nisso, porque aí vai passar do tempo demais, né? Então, entre em contato com a gente, o QR Code está aí. Vamos falar do seu caso em separado, tá? Porque é difícil de eu falar com relação a isso. Tem gente falando de documentos, sorry, não tem como eu cobrir isso aqui. Se você está pensando no visto de estudante, a gente pode te ajudar com a nossa Study Division. Se você está querendo criar um plano de imigração, a gente te ajuda com uma consulta com o agente de imigração, tá? Thank you so much. Foi ótimo estar aqui. Espero que tenha dado para ver o quanto eu gosto de falar do assunto e o pessoal está me cortando, mas o tempo é curto. Muito obrigada por seguirem a gente, consumirem nosso conteúdo. Eu espero que o que a gente coloque aí para vocês seja realmente útil e valioso. E mais importante, espero ver vocês aqui na Austrália, se vocês estão me assistindo aí do Brasil hoje. Se cuidem e até breve. Tchau.